Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do vosso podcast, sabemos nós que é o vosso favorito, como se costuma dizer, o Pós-Técnico. Hoje aqui o episódio, já aqui a lançar os dados para aquilo que vai ser a época 25-26, não só em basquetebol, neste caso internacional, no caso da NBA, mas também particularmente e principalmente hoje, falar aqui um bocadinho da nossa Liga Betclic masculina, vamos aqui olhar um bocadinho para tudo aquilo que foi estas mexidas, estas movimentações ao longo de todos os plantéis, ou esperemos nós aqui uma boa parte dos plantéis, que iremos também falar hoje. O campeonato também arranca este fim de semana, portanto, por isso é que estamos também aqui a gravar, a fazer o episódio de antevisão da Liga Betclic masculina. E comigo, como não podia deixar de ser, tenho aqui novamente o grande José Pedro Barbosa. José, como é que estamos? Como é que estamos? Preparados para mais uma época? Tudo bem? Olá, Gonçalo. Olá a todos os que ouvem e veem também o Pausa Técnica. Mais uma vez, sempre um prazer para vir aqui falar sobre o basquetebol português. E a verdade é que é aquela semana que todos os adeptos, todos os fãs de basquetebol anseiam ao início das ligas, e especialmente das ligas Betclic, quer a feminina, quer a masculina, e claro, também outras competições portuguesas que vão também dando os primeiros passos e principiando também o seu caminho nesta época que se prevê ainda mais competitiva talvez que outras épocas, especialmente na Liga Betclic feminina, mas olhando para esta Liga Betclic masculina, realmente temos aqui muita coisa para olhar. Temos uma equipa que neste momento podemos considerar uma das equipas grandes do desporto nacional, a assumir agora também um papel de destaque na Liga Betclic masculina. Temos o regresso de um clube centenário, de um histórico do basquetebol a estes palcos. Portanto, temos aqui também muitas coisas para olhar e, como já sabem, amanhã começa outubro, a quarta-feira, e temos então já no sábado, esse início, dia 4 da Liga Betclic masculina e também da Liga Betclic feminina. Por acaso, em curiosidade, estarei na narração do Porto Vasco da Gama, que é o encontro que vai dar também na FBTV pelas 17 horas no dia 4, e é curiosamente um jogo e estou aqui a antecipar, mas já para falar um bocadinho disso, porque é um jogo que é muito especial, porque falamos de um jogo entre duas equipas que estão habituadíssimas nos últimos anos a jogarem na formação, sempre diversos jogos entre Porto e Vasco da Gama. Falamos do Vasco da Gama, das equipas que venceram dos primeiros campeonatos de basquetebol em Portugal, um clube centenário. É um derby do Porto, é um derby histórico entre dois históricos do basquetebol. Portanto, toca aqui não só a questão da localização, por estarem dois clubes muito perto um do outro, e pelo seu histórico no basquetebol, traz também realmente aqui este pedaço de história. É algo que é novo, porque é o início mesmo de uma competição e logo com este jogo histórico entre o Porto, que tem estado há muitos anos nestas andanças, e o Vasco da Gama, que regressa ao topo do basquetebol sénior masculino em Portugal. Sim, é um jogo claramente. É um dos vários jogos também que irão marcar este início, mas como acho que até tinhas mencionado quando foi na altura, foi no final, foi quando saiu o calendário, já tínhamos comentado essa situação de iniciar-se logo com um derby, digamos assim, se é assim que podemos chamar também um derby, devido à proximidade geográfica das duas equipas. Mas sim, irá então marcar o início do campeonato, neste caso da Liga Atlético Masculina. E também, já agora só para aqui também comentar também, olhar aqui para a outra, para a questão dos jogos da jornada, teremos o Benfica Oliveirense, o jogo que vai acabar por abrir, de certa forma, mesmo as hostilidades da época 25-26, um Alvarense que irá receber o Jogueira, o Porto Vasta Gama, como já falaste, o Galitos, que irá receber o Sporting Clube Braga, e depois também no dia 4, para terminar, a um quarto para as 7, o Caqueluz, que irá defrontar o Imortal. E depois no dia 5, no feriado, no 5 de outubro, temos depois às 3 da tarde um Vitória Sport Clube contra o Sport Clube Portugal, às 3 da tarde. Também deverá ser um jogo também bastante interessante. E obviamente é tal questão. Primeiras jornadas sempre interessantes também para. E seguimos de certa forma ali a palpar terreno, digamos assim, a tentar perceber o ponto de situação de cada uma delas. É sempre umas primeiras jornadas bastante interessantes nesse sentido. Bem, José, se calhar vamos começar pelas equipas que acabaram por subir da Pro Liga
para a Liga Betclic masculina. Já tinhas falado aí na questão do Vasco da Gama, também vamos pegando por aí pela questão do Vasco da Gama. Olhando para esta equipa, é tal questão, a base em si, da época passada para esta época, manteve-se ali o core, digamos assim, o principal da equipa que subiu da Pro Liga, manteve-se aqui nesta equipa. Olhando também aqui para o que vês deste plantel, vês aqui alguma possibilidade de termos aqui alguma surpresa, porque também, obviamente, temos aqui lotes estrangeiros, teremos sempre alguma curiosidade para perceber a mais-valia que os mesmos possam ter, não só juntamente com o plantel, mas também olhando para o contexto da Liga Masculina. O que é que tu achaste destas movimentações desta equipa do Vasco da Gama, que, como tu disseste há pouco, regressa aqui ao principal escalão do basquetebol português? O Vasco da Gama que no comando do Nuno Martínez, ele que era coordenador da formação do Vasco da Gama, assumiu também o comando técnico da equipa sénior, também com muita experiência como selecionador nacional sub-16 masculino, portanto também de muita uma experiência na formação, e a verdade é que este Vasco da Gama, apesar de não ter tido esse sucesso a nível sénior nos últimos anos, é uma equipa que continua a ser uma base do basquetebol de formação no Porto. Muitos atletas, ainda há pouco falavas em off, curiosamente fazer também esta ligação, falavas do Lides Cardoso, na equipa do Braga, e também com essa ligação entre o Lides Cardoso e o Delaney Blaylock. Lides Cardoso é um dos muitos bases, por exemplo, que temos nesta Liga Betclic masculina que passaram na sua formação pelo Vasco da Gama. Portanto, é essa curiosidade também de vermos essa quantidade inúmera dos jogadores, o próprio Hugo Ferreira, entre muitos outros, e curiosamente quase todos bases, que é uma coisa incrível, também outros, mas muitos bases, muita qualidade que passaram pelo Vasco da Gama. Infelizmente, não terão para já condições para jogar no Parque das Camélias, na sua casa, portanto, penso que irão jogar em Guifões, pelo menos para já no pavilhão municipal nesta época, mas é uma equipa que, como disseste bem, mantém muito da sua base do ano passado. Obviamente que é sempre uma diferença competir a nível de Pro Liga e na Liga Betclic masculina, mas falamos sempre de uma Pro Liga que tem vindo a crescer na sua competitividade e isso tem-se visto, e especialmente na Taça de Portugal. A equipa do Vasco da Gama jogou frente ao Vitória e conseguiu marcar mais de 80 pontos. Foi um jogo com imensa pontuação. Uma equipa do Vasco da Gama que tem sempre muita facilidade em colocar pontos no marcador e estou muito curioso para ver como é que um jogador como o Akoyut vai se dar na Liga Betclic masculina. Ele que basicamente foi o MVP o ano passado da Pro Liga. Foi um jogador que dominou, um jogador que tem uma história de vida também muito interessante, um jogador canadiano, que veio para o Vasco da Gama e foi realmente um achado para os comandados Nuno Martínez, um excelente jogador, com uma equipa que tem muitos jogadores que são da sua base, da formação. Falamos de jogadores como o Ruben Nobre, que também já tem experiência da Liga Betclic masculina, ao serviço do Vitória, Filipe Ferreira, o Guilherme Sequeira, o próprio Ivo Coutinho, entre outros jogadores com muita experiência também de basquetebol sénior, sempre ao serviço quase sempre ao serviço do Vasco da Gama. Foram buscar também um dos destaques do ano passado da Pro Liga, o LaShawn Lindsay, que jogou no Clube Basquete de Queluz, uma equipa que também esteve perto para ter voltar para subir e podíamos ter duas equipas de Queluz na Liga Betclic masculina. E o LaShawn Lindsay troca então e vai para a equipa do Vasco da Gama, que também tem o posto-angolano Felizardo Ambrosio, muito experiente também a jogar nesta equipa. Acrescentaram também o Jude Shepherd Hills, um jogador que vem do College do Canadá. Veremos o que é que pode dar. Ainda tem vaga, caso tenham essa possibilidade de mais um estrangeiro nesta equipa, juntamente também com o Sean Clancy, que também faz parte deste conjunto. É uma equipa que acho que será extremamente competitiva. E olhando para este patamar e vendo que é uma equipa que consegue, habitualmente tem essa facilidade de marcar muitos pontos, é uma equipa que penso que será difícil atingir os playoffs, num contexto teórico. Obviamente será sempre interessante ver como é que o Acuiote vai se adaptar a este tipo de competitividade. Mas se me dissessem que o Vasco da Gama ficava, por exemplo, em décimo ou em nono e garantia a manutenção, não seria um choque. Dado também a competitividade desta equipa, dado também o que aconteceu a uma ou outra equipa nesta Liga Betclic masculina, penso que o Vasco da Gama poderá também ter esses argumentos para lutar pela manutenção. Não será fácil, mas acima de tudo é uma equipa que eh, tem o que poucas outras equipas têm, que é a questão da estabilidade, e isso realmente é algo que não se compra.
E é uma equipa que traz realmente quase todos os atletas que jogaram o ano passado, à exceção do Victor Hill, do irmão da Vasti Hill da equipa do Jogueira, que não regressa ao Vasco da Gama, mas de resto todos os jogadores importantes dessa equipa e também dos jogadores estrangeiros permanecem com a turma de Nuno Martínez e portanto é um bom regresso. Um, Passando rapidamente para a equipa do Braga, é um contexto diferente. É uma equipa que é bem diferente daquela que subiu. É verdade que mantém alguns jogadores, e falamos, por exemplo, do Broderick Robinson, que é um jogador que já passou muitos anos em Portugal, jogou vários anos na Pro Liga no Sangalhos, também na equipa do Sporting Clube Braga, e depois é uma equipa que conta com internacionais portugueses, foi buscar o Litos Cardoso, tem Ricardo Monteiro, é um conjunto que foi buscar também jogadores de muita qualidade, como é o caso de Delaney Blaylock, e portanto olhamos para uma equipa que tem um orçamento completamente diferente da equipa do Vasco da Gama, é verdade, é um projeto, e vemos isso também num desporto que aposta muito e tem também orçamento para isso, tem postos experientíssimos também e que já jogaram em diversos clubes portugueses, falamos do Moussa Koné, que ano passado não pôde jogar no Alvarense por lesão, e o Mike Fofana, também já com passagens pelo Jogueira e pelo Sporting, o próprio Somto Dimanocci, que jogou também o ano passado no Póvoa, teve diversos jogos a jogar no CD Póvoa, portanto, o próprio Jesse Bingham também, que mantém-se da época passada. Temos aqui uma equipa muito interessante, uma equipa que pode ter aqui também... Um, pode ter também aqui algumas dores de crescimento. E digo isto não porque é uma equipa que no papel claramente tem potencial e penso que é uma equipa de playoffs no papel, esta equipa do Sporting Clube Braga. Deixem também mencionar que fico muito contente pelo Pedro Granha continuar no comando técnico da equipa, o treinador de 31 anos que continua no comando do Sporting Clube Braga e bem merece, tem feito um excelente trabalho na equipa do Sporting Clube Braga que levou a esta subida e tanto também dá esse prémio, e não é prémio, com completo mérito para um jovem técnico como é o Pedro Granha, e portanto acho que é uma equipa que tem no papel excelentes atletas, tem uma boa equipa, mas cá está, não há também essa continuidade, né? Falamos da questão do Bingham e do Broderick Robinson, em termos de jogadores nacionais, o próprio Eduardo Samuco, dos poucos também que se mantêm da época passada, de resto é uma equipa que encontra-se em construção, veremos também o que é que vai dar, venceu por exemplo o Vasco da Gama no seu jogo de apresentação, uma equipa que tem feito uma boa pré-época, mas sabemos sempre que quando a época começar a doer é sempre diferente. Começam a jogar fora, depois têm 2 jogos consecutivos em casa, e são jogos interessantes porque falamos frente a uma equipa do Galitos, que o ano passado chegou aos playoffs e foi uma das sensações da Liga Betclic masculina, e depois tem 2 jogos com equipas que podem estar na luta pela manutenção. Falamos da equipa do Queluz e do Jogueira, portanto aqui tem aqui encontros que de certo modo já começam um, a perceber um bocadinho mais o que é que esta equipa do Braga pode valer esta época, mas penso que naquela luta entre o sexto e o oitavo lugar a equipa do Braga estará, não digo com certeza, mas é o mais provável para este conjunto comandado por Pedro Granha. Sim, e não só pelo. Que tu comentaste, também estávamos a comentar em off, claramente esta equipa. Eu entendo a questão dos dois de crescimento, porque parece-me claramente que é uma equipa muito bem montada, isto é, para uma rotação, se fosse no caso de uma rotação a 7 8 jogadores, e depois quando vais um bocadinho mais fundo, já começas a perceber ali que não é que haja claramente um desnível dos principais jogadores para os demais, mas obviamente teremos de um lado do top 7 8 jogadores desta Braga com muita experiência, com muita tarimba de Liga Atlético masculina, como é o caso do Lito, do Blaylock. O próprio António Moreira também teve aqui há alguns anos Sim, sim, verdade. também a jogar no não só principal escalão, mas também para a Liga, também Mas com deixa-me só, muitos anos deixa-me só também acrescentar, e muita, Gonçalo, até porque falas da questão da profundidade. Acho que a equipa do Braga é das equipas que, curiosamente, é verdade que podemos falar de um plantel a 8 9 jogadores, até pode ser maior a rotação, é verdade, mas é uma equipa que claramente tem excelente rotação a nível de postes. Falamos de Mike Fofana, Moussa Koné, Ricardo Monteiro, portanto, opções no jogo interior é realmente algo que não falta à equipa do Braga. No que toca a extremo e bases, é verdade, tem excelentes jogadores, e falaste o Luís Cardoso, o Lenny Blaylock, o Broderick Robinson, depois o próprio António Moreira também na posição 3, mas realmente depois pode faltar aqui um ou outro elemento de rotação, e sabemos sempre que há sempre uma expressão em inglês que fala-se de War of Attrition, fala sempre de uma época longa, e a verdade é que por vezes, e já vimos isto acontecer, aconteceu por exemplo o ano passado com a equipa do CD Pova, mesmo também com diversas lesões e o que seja,
tudo isto afeta uma temporada e por vezes uma lesão numa altura da época que retira-te uma opção, torna-te a tua rotação mais pequena, com menos opções com aquelas que inicialmente contavas no início da época. Claro que uma equipa com o orçamento do Braga se calhar mais facilmente consegue colmatar essas lacunas que podem acontecer, mas a verdade é que existem sempre isso, mas só queria acrescentar que é uma equipa que no papel pode não ter tanta profundidade, mas que na posição 4 e 5 aí realmente apresenta excelente profundidade. Sim, sem dúvida. Mas vamos ver. Acho que vai ser daquelas equipas que eh, muito daquilo que se calhar será a primeira metade da temporada acabará por definir um bocadinho o que vai ser o propósito da época. Obviamente que, olhando para o nome Sporting Clube Braga, há muitas pessoas que colocam logo isto em, ok, é playoffs de certeza, não há aqui grandes dúvidas, mas é preciso também tentar perceber de que forma é que esta equipa se consegue encaixar toda. Também, obviamente, o calendário, tendo aqui a questão, obviamente, como tu já falaste, os primeiros 3 jogos também serão importantes, também para marcar aqui um bocadinho o rumo desta temporada. Mas a tal questão, em termos de 5 inicial e ali os primeiros 2, 3 jogadores do banco, é claramente uma equipa muito boa. Depois é preciso tentar ali perceber a restante rotação, de que forma é que vão também conseguir aqui encontrar o seu espaço. Bem, José, olhando aqui também, já agora, um bocadinho para esta meia tabela, digamos assim, para estas equipas aqui do meio de tabela, manutenção, obviamente, se fôssemos aqui falar todas, não saímos daqui, também temos um bocadinho de vida, infelizmente, por muito que eu gostasse. Olhando para, obviamente, tirando aqui as equipas que garantiram a subida para a Liga Masculina, olhando aqui para aqui algumas equipas, tanto daqui da equipa da fase de manutenção, como até mesmo aqui de meio de tabela. Diz-me assim, olhando também aqui um bocadinho para este campeonato, houve assim alguma equipa que tivesses com alguma expectativa relativamente ao que podiam fazer neste verão e que tenham desiludido de certa forma, olhando para tudo o que foi entradas e mexidas. Tu já falaste aí no caso do Jogueiro, também obviamente não sei se é uma das equipas que tens aí na ponta da língua, digamos assim. Eu não sei se tens mais alguma que também queiras falar. Sim, sim, a equipa do Jogueira, hum, parece-me, olhando para os plantéis, a equipa do Jogueira e a própria equipa do Galitos, são equipas que entram aqui, não que não sejam equipas que possam também ser competitivas e lutar também até próprio por playoffs, caso a época corra da melhor forma, é verdade, mas hum, a equipa do Galitos, veremos como é que será, perde jogadores importantes, mantém, por exemplo, o Rodstein, que o ano passado não foi um jogador super consistente, um jogador interessante, com potencial. Aqui é sempre dependente também dos jogadores estrangeiros que vêm para as equipas e o que podem acrescentar, e muitas dessas equipas apostam em jogadores de primeiro ano a jogar no basquetebol profissional, e muitos deles são autênticas beasts, digamos assim, e outros que não têm o rendimento que as equipas esperariam, mas a verdade é que é quase difícil não olhar para a equipa do Jogueira e perceber realmente que, comparado com a época passada, há aqui muitas alterações. Falamos primeiro na alteração da equipa técnica. Falamos de uma equipa que fica sem o seu líder de há muitos anos, Pedro Costa, que sai da equipa do Jogueira, e a verdade é que entra um treinador, o Sérgio Silva, que dá aqui um salto enorme na sua carreira. Ele que o ano passado fez uma época espetacular na equipa do Guminães, no plantel sub-18. Falamos de um treinador que pegou na equipa sub-18 do Guminães e levou à Final Four da Liga de sub-18, e portanto uma equipa de Guminães, uma equipa, não vou dizer um contexto mais regional, mas não falamos de equipas como chegaram a essas competições como o Imortal ou assim, que tem uma rede de observação diferente, e vão buscar jogadores também de outros clubes. Aqui falamos de clube, de jogadores que todos começaram basicamente a sua carreira a jogar no Guimarães, e fez um trabalho de excelência, dá este passo enorme na sua carreira, e acho que é também um dos treinadores jovens, treinadores que temos de muita valia no nosso basquetebol. Agora, a equipa do Jogueira tinha o ano passado nos seus bases as suas principais referências, Miguel Monteiro e Taitoni. Taitoni fez uma época espantosa, sai da equipa do Jogueira. Miguel Monteiro vai para a equipa do Alvarense.
E o Ovarense fica aqui com um plantel muito forte, que tem continuidade e acrescenta também esta qualidade nacional no Miguel Monteiro, esta dupla Miguel Monteiro, aliás, esta tripla, Miguel Monteiro, Guga e António Woods, é uma tripla de luxo no que toca a bases para qualquer equipa desta Liga Betclic masculina. Portanto, a equipa do Jogueira fica bastante desfalcada de jogadores nacionais. Acrescenta o Hugo Ferreira, é verdade, um base também com qualidade, que teve o ano passado no Porto sem muito espaço, é verdade, mas é um base que toda a gente conhece a qualidade do Hugo. Agora, veremos o que é que os jogadores norte-americanos podem dar. Muita curiosidade para ver os postos, quer o Bolton, quer o Ethan Garita, mas é um conjunto que, olhando para o papel, pode ser uma equipa a lutar pela manutenção. Muito por culpa, cá está, desse plantel que será menos profundo do que em outros anos, não que já fosse muito profundo, mas ainda menos do que em anos contrários. É uma equipa que tem também um orçamento diferente daquele que tinha noutras épocas, mesmo na Liga Betclic feminina, por exemplo, acaba por perder a Inês Ramos, também uma das irmãs Raimundo, perde também a Vasti Hill, que teve diversos anos na equipa. Portanto, é um conjunto que poderá apresentar mais dificuldades esta época, quer no masculino, quer no feminino, em contexto diferente. No feminino continua a ter uma equipa talvez mais competitiva, mas é um conjunto que nunca se pode descartar, porque é uma equipa, e já sabemos que isto a jogar em casa, pode ganhar a qualquer um, tem também feito alguns resultados interessantes nesta pré-época, por exemplo, é verdade que perdeu os 2 jogos que fez contra o Oliveirense, mas ganhou, por exemplo, o Vasco da Gama, marcou mais de 80 pontos nessas partidas, vai começar também com não um derby, mas um jogo da ação de basquetebol de Aveiro, frente à equipa da Ovarense. Portanto, temos aqui, e curiosamente, cá está logo este encontro, né? O Miguel Monteiro logo no primeiro jogo a jogar frente à sua equipa, né? Digamos assim, logo esse encontro. O próprio Guga também, portanto, falamos aqui 2 jogadores, o Guga e o Miguel Monteiro, que tiveram também esse destaque, não é? E esse brilho no basquetebol sénior a jogar pela equipa dos Jogueira. Portanto, essa curiosidade também nesse duelo. Mas pode ser realmente uma equipa que tenha sofrido um pouco mais neste mercado, digamos assim, nesta pausa, nesta nova época, mas com, com muita incerteza, com juventude também na equipa técnica, e a verdade é que conhecendo esta equipa, tudo pode acontecer, portanto eu não... é realmente uma temporada de difícil análise no papel, na teoria, podemos olhar para esta equipa, mesmo para o próprio que é Luz, como uma equipa que tanto pode dar para um lado como para o outro em termos de manutenção ou playoffs. Se podemos olhar para equipas que há como Ovarense e Oliveirense claramente estáveis e com plantéis para lutar por coisas boas este ano, a equipa do Vitória tem feito uma pré-época também muito interessante, é com a equipa do Vitória. O Imortal também tem um plantel com muita profundidade, também estou muito interessado em ver esta equipa do Imortal. Portanto, estas incógnitas, falar mais da equipa dos Jogueiras especialmente, será também um dos fatores a acompanhar nestas primeiras jornadas. Sim, e até mesmo como tu mencionaste, não só a questão da equipa técnica, se uma equipa jovem, não só no sentido da idade, mas também no sentido de não ter muita experiência nestas andanças, como tu me falaste, dar um salto do escalão de sub-18 para o escalão sénior e logo no principal escalão é um salto muito grande, também por isso para perceber como é que isto também irá funcionar e também pela questão da média de idades da equipa. Estamos a falar de uma equipa com média de idades do Jogueira de 22 anos, quase 23, que estamos aqui a arredondar para cima. Também claramente muito jovem, 13 jogadores, tem mais jogadores estrangeiros do que jogadores nacionais, também para tentar perceber se aqui do lado do Jogueira vai haver aqui mais algum esforço para tentar aqui trazer a se calhar algum jogador mais a nível nacional, com um bocadinho mais de experiência, com um bocadinho mais de tarimba, digamos assim, um bocadinho mais de peso no balneário, digamos assim, também vamos também tentar perceber se isso irá ou não verificar, mas claramente uma equipa muito, muito jovem, uma equipa com muita juventude, mas como tu mencionaste, vamos ver também como é que este Jogueira também tem o seu pavilhão a seu favor, portanto também há sempre ali um fator de motivação, digamos assim. E também como falaste, também, da mesma forma falámos do Braga na questão de terem uma primeira jornada um bocadinho mais complicada, mas depois as 2 jornadas a seguir do Jogueira, a Santo Erro recebe o Galitos e depois vai a Braga. Se eu não estou a errar, acho que é assim. Portanto, dá aqui pelo menos aquela possibilidade de depois da primeira jornada, tem aqui 2 jogos mais contra equipas mais do seu nível, digamos assim,
ou no caso mais ali no caso do Galitos, mas vamos ver o que é que aqui vai dar para esta equipa do Jogueira. José, também passando para o outro espectro, digamos assim, para equipas daqui desta meia de tabela, digamos assim, que de facto tinhas gostado bastante deste mercado. Já falámos do Alvarense, mas o Alvarense falamos um bocadinho mais à frente, porque o Alvarense já é um outro patamar, digamos assim. Que outra equipa é que tu viste claramente tenha feito aqui um bom mercado, tenha composto aqui um bom plantel para atacar, se calhar, não só a meia tabela, mas também se calhar poder surpreender um bocadinho as expectativas que sejam criadas sobre essa equipa. Sim, entre Vitória e Imortal. Acho que a equipa do Vitória acrescenta algo que não tinha o ano passado, mais profundidade. Tem aqui também jogadores muito interessantes. O próprio Sam Pick, o extremo de 26 anos americano, poderá ser aqui uma boa surpresa da nossa liga. É um conjunto que acrescenta jogadores como o Filipe Caverte, como o Bruno Araújo, o próprio Simão Verde. Então, falamos de jogadores que trazem também profundidade, uma equipa que tinha menos rotação nas últimas épocas. É verdade que é uma equipa que tem, não vou dizer desiludido, mas é uma equipa que tem sido algo inconsistente, algo inconstante nas últimas épocas, e tem qualidade, tem chegado aos playoffs. Espera-se talvez por esta pré-época e pela equipa no papel que possa ser uma época mais estável para o conjunto do Vitória do que foram as temporadas passadas, e portanto entre Vitória e Imortal claramente são as duas equipas que podem almejar mais, digamos assim, e fazer aqui, dizemos sempre aquelas que estão a fazer uma gracinha ou o que seja, mas é realmente, olhamos para estas equipas e o Mortal, claramente um projeto que passou ali um ano mais difícil, mas desde então, desde que subiu a Liga Betclic masculina, tem sido um plantel de continuidade, acrescenta também jogadores que já conhecem o nosso basquetebol, traz também jovens para o plantel principal de muita qualidade. Falamos de uma equipa que, por exemplo, tem o Keontae Kennedy, que jogou no Sporting na época passada. Falamos de um conjunto que acrescenta jogadores como o Luís Silva, que teve no Futebol Clube do Porto, o Salvador Gomes, do Sporting. É uma equipa que tem também esta facilidade em acrescentar estes jovens valores do basquetebol e darem minutos, e ter minutos também de qualidade na Liga Brasileira Masculina. Mais um ano também de crescimento para o Salvador Victo, e portanto é uma equipa que parece ter essas opções, também tem essa continuidade e essa juventude também, mais uma vez, no seu treinador, de 32 anos, o Bernardo Pires. Portanto, parece-me mais uma equipa que pode lutar e tem também esses argumentos para sonhar com um bom lugar de playoffs e não esquecer sempre outras competições, como é o caso, por exemplo, da Taça Hugo dos Santos, que, por exemplo, o ano passado acabou por ser conquistada pela equipa da Oliveirense. Portanto, há sempre espaço aqui para outras equipas que muitas vezes não são tão faladas, mas que podem sempre intrometer-se nestas lutas, e justamente nos últimos anos tem sido mais entre Benfica, Porto e Sporting. Último anos, claro, Benfica e Porto mais a sobressair, com o Benfica, claro, a dominar a Liga Betclic à procura do seu quinto título consecutivo. Sim, e tocaste na questão também do Imortal. Parece-me claramente uma equipa que de há uns anos para cá claramente abraçou o projeto de desenvolvimento da juventude e que não tem problema nenhum em fazê-lo, até mesmo quando foi aquela limpeza, digamos assim, da equipa do Imortal. Nós até na altura tínhamos comentado isso, creio que há 2 épocas, se não estou enganado, ao ter ido buscar o Bernardo para treinador que vinha da base de formação da equipa do Imortal, muitos jovens também do Imortal que subiram para o plantel principal, e na altura olhávamos com algum ceticismo para este projeto, ficávamos do género, "Então, mas como é que é possível que uma equipa que tenha tido Tanner Omley, Taitone e muitos outros jogadores, de um momento para o outro, a vir-se agora para o outro espectro e para mais só para a juventude, mas claramente tem estado a dar frutos, tem estado a dar resultado, Sim, e e atenção que falamos de uma equipa, e isto só para olharmos, por exemplo, para este conjunto, falamos de uma equipa que no ano em que veio para a Liga Betclic, em que conseguiu chegar à final da Taça Portugal, falamos na época 2021. Falamos de uma equipa que tinha no seu plantel, e vou dizer aqui os nomes dos jogadores que a equipa tinha nesse ano de estreia na Liga Betclic masculina. Falamos de Ty Tony, falamos de Tanner Omlid, falamos de Jalen Jenkins, falamos de Tyre Marshall, falamos de DJ Fenner, falamos de António Monteiro,
falamos de Nuno Moraes, Diogo Sota, era uma equipa com uma profundidade incrível e com norte-americanos que depois passaram por tudo o que foi clube em Portugal. O Marshall e o próprio DJ Fera também passaram por diversos clubes, o Omeli também, o próprio Jalen Jenkins continua em Portugal, também agora a jogar na equipa do Alvarense. Realmente é uma equipa com uma profundidade e que acabou até nesse ano na Taça de Portugal, na final, a jogar frente à equipa do Sporting, sem o Tyre Marshall, sem o Jalen Jenkins, ilusionados com o Tanner Almeida a jogar a poste. Portanto, falamos aqui de uma equipa que contava realmente com uma excelente versatilidade e é verdade teve ali um ano mais difícil, acabou depois até por acertar e relembrar que, por exemplo, o ano passado, apesar de não ter começado a época da melhor forma, a meio conseguiu acertar e especialmente após a chegada do MVP Javian Davis, o jogador que este ano está no Futebol Clube do Porto e o ano passado brilhou, a equipa do Imortal que 2 anos consecutivos tem o MVP da Liga. Há 2 anos foi Jake Van Tubergen, o ano passado Javian Davis, portanto podemos olhar aqui para um jogador nesta equipa, quer o próprio Raim Moss, por exemplo, que pode aqui também dar um pouco da sua gracinha e mais uma vez ter a equipa do Imortal que fica com o jogador com o prémio MVP desta competição. Portanto, já sabem, se quiserem fazer alguma aposta com algum amigo ou alguma coisa para apostar no MVP, olhem para o plantel do Imortal opá, e escolham alguém e depois a partir daí façam o que têm a fazer. Muito bem, olha, passando aqui então mais aqui para as equipas, eu não diria que estão muitos níveis acima, mas estão claramente num patamar acima, digamos assim, não só em termos de orçamento, mas também particularmente em termos de plantel, digamos assim. Começamos por exemplo, aqui pelo Alvarense, já tinhas falado aqui em alguns jogadores com linhas de plantel. Já falaste naquela tripla de bases de Miguel Monteiro, António Woods e o Guga. Também há aqui a experiência do Nuno Moraes, também, que será sempre muito importante. O Ruben Sona, mais um ano de desenvolvimento para o Ruben. O Jalen Jenkins, como tu já comentaste. E depois aqui o grupo de postos, digamos assim, Pavicevic mantém-se da época passada para esta. O Jonathan Silva também creio que se mantém Mantém-se, desta sim, época sim. passada. Parece-me, não sei se concordas, José, parece-me que a nível de bases parece uma equipa claramente bastante bem estabelecida em termos de talento, digamos assim, de profundidade. Não sei se concordas que se calhar a nível de extremos é que é uma equipa que fica assim um bocadinho mais curta, digamos assim, não só em termos de talento, mas também principalmente a nível de profundidade. Porque olhando aqui rapidamente, tem apenas neste momento contam com 3 extremos, embora no Moraes também consiga fazer posição de 3, Sim, o começa já próprio Jay começa. Heath também que chegou, o próprio Jay Heath também se calhar Exatamente. pode jogar um bocadinho a posição 2, 3. Sim, mas é verdade, é uma equipa que tem realmente essa profundidade, mas tem muita continuidade com o João Tiago, uma equipa que tem crescido sempre a cada ano. Foi buscar o Jackson Stormo, que também já conhece o basquetebol português, também já jogou no Imortal, o Jackson Stormo. Um, É realmente uma equipa que, é verdade, o ano passado viu-se privado de tudo o que foi poste. Contrataram o Moussa Koné, lesionou-se. Depois ainda foi encontrar mais um poste, voltou a lesionar-se. E a equipa viu-se obrigada, digamos assim. O Jonathan Silva, claro que já era a opção na equipa, mas o Pavicevic teve um papel ainda mais importante na equipa do Alvarense e a verdade é que a equipa rendeu, rendeu e bem. E portanto, esta aposta clara em Pavicevic e Jonathan Silva, não há receio nenhum. A equipa vai apostar, vai ter também aqui minutos importantíssimos do Miguel Monteiro. Veremos também como é que dá esse salto aqui para um contexto diferente, um contexto aí com certeza que vai ser importante, vai ter minutos, mas um papel diferente daquele que tinha ao Suíço do Jogueira, com toda a certeza nesta equipa. Interessantíssimo também ver aqui o papel do jogador como o Nick Caldwell, um jogador também com capacidade de lançamento, o que é que poderá trazer a esta equipa, um jogador também de 2 metros, muito interessante, também que vem para a sua primeira experiência no basquetebol europeu. É uma equipa que, cá está, olhamos para este plantel e vemos Woods, Guga, Cobranzona, Nuno Moraes, Rodrigo Soeiro, Jalen Jenkins, Pavicevic, Jonathan Silva. Vemos aqui mais de metade do plantel que vem da época passada e vem também já de outras épocas, o próprio António Woods, que já está na equipa há diversos anos, portanto, tendo essa continuidade
e havendo essa qualidade de resultados para uma equipa histórica, mais uma, que ainda há uns anos estava a lutar ali pela manutenção, não tinha passado pela sua melhor fase, mas nos últimos 3, 4 anos tem, de certo modo, progredindo e estando no nível, digamos assim, a que tem habituado e que costuma habituar também quem está em Ovar e quem vai também ali celebrar sempre as vitórias do Ovarense na Arena de Ovar. Sim, por acaso é um papel que eu gosto bastante. Obviamente que a questão dos extremos, como já falamos, acho que há aqui jogadores com versatilidade que estão identificados com base, mas jogam naquela posição no chamado 2-3, digamos assim. Sim, exatamente. Mas também bastante curiosidade. E também o Pavicevic, que obviamente que teve, digamos que assim, uma performance em crescendo, digamos assim. Não começou particularmente muito bem, mas foi jogo após jogo, mesmo na época passada, foi melhorando. Também teve ali em jogos bastante importantes, como foi o caso também da Final Four da Sul dos Santos. Não estou aqui em enganar, também que ele teve ali algumas boas prestações. Mas vamos ver, também claramente uma aposta nesta juventude, também em jogadores que me parece que têm aqui uma boa margem de evolução e vamos ver também o que é que eles conseguem também aqui fazer. Olhando para a equipa do Oliveira das Meias, para a União Esportiva Oliveirense, obviamente tivemos aqui o grande regresso do Bonfica retorna à casa, no caso do José Barbosa, não o José Barbosa está aqui comigo, mas o outro José Barbosa, o Sim, as menos pessoas iam importante confundir, iam aqui achar que era eu, como é óbvio. Como é pá, óbvio, iam achar que podia era eu. ser. Pá, imagina que ia ao 0-0 e ia para cima ali, José Pedro Barbosa, Oliveira. Você ficava já, pá, espera aí, deixa-me confirmar. Exato. Mas pronto, temos aqui o regresso do José Barbosa à casa, obviamente saiu do Benfica para ir para a União Desportiva Oliveirense. José, aqui bastante experiência neste plantel, parece-me claramente um plantel com muita experiência, não só em termos de idade, não só isso, mas também muitos jogadores com muita tarimba, não só a nível nacional, obviamente com o José Barbosa à cabeça, digamos assim, mas também com muitos jogadores com muita experiência, como é aqui o caso do Mikhail McIntosh, com um jogador com experiência no Japão, nos Estados Unidos, Canadá, por aí fora, Alemanha, a França, uma série de campeonatos com bastante competitividade, digamos assim. Olhando aqui para esta equipa, o que é que achaste, obviamente, também aqui deste mercado, também deste plantel, o que é que tens aqui a dizer? É interessante, porque ainda há pouco falámos da equipa da Ovarense, e é verdade que tem a experiência do António Woods, mas falamos de uma dupla de bases, sem contar com o António Woods, jovem, já com alguma experiência também de Liga Betclic, mas o Miguel Monteiro e o Guga Teixeira, e aqui falamos de uma dupla experientíssima, José Barbosa e André Bessa, portanto aqui regressa, mantém-se o capitão e regressa também outro capitão da equipa, portanto aqui dois capitães dos tempos áureos da equipa oliveirense, em que foi bicampeã nacional com uma equipa que tinha, entre outros jogadores, como Travante Williams, como James Elliser, como Eric Coleman, entre outros grandes jogadores, para além destes nacionais que mencionei há pouco, José Barbosa e o próprio André Bessa, entre outros. Mantém claramente também uma qualidade, como é o caso do Diogo Araújo, o próprio João Embaló, que falava-se podia ser da Oliveirense, mas mantém-se no plantel da Oliveira das Meias. Dentro dos jogadores experientes, falaste muito bem, muitas dessas equipas que por vezes também podem não ter esse orçamento, muitos jogadores vêm já do basquetebol universitário. A equipa da Oliveirense conta com um jogador que é o World Timberlake. Fora isso, o Issy Matthews já jogou na Oliveirense, regressa à Oliveira das Meias. O Jimmy Beheim, que vem de uma família histórica do basquetebol, o seu pai, o Jim Boeheim, que é um dos treinadores históricos da NCAA, e ele, curiosamente, não foi treinado pelo pai, já o irmão já foi, mas ele não foi treinado pelo pai nem em college, nesse caso na Universidade de Syracuse, onde também foi treinado pelo pai, neste caso o outro irmão do Jimmy Beheim, mas conta aqui com um plantel que realmente estes atletas estrangeiros temos que os ver também a jogar. O Issy Matthews é claro aquele que nós conhecemos melhor porque já jogou em Portugal, mas fora isso é um plantel que cá está, que no papel conta com essa experiência não só nacional, mas também internacional, e os jogadores que conhecem também já estes contextos competitivos e que se calhar têm aqui um período mais rápido de adaptação a um estilo de basquetebol diferente daqueles que jogavam quer na NCAA, obviamente quer também outras competições norte-americanas. Portanto, aqui também este investimento, algo que o ano passado o João Figueiredo falou, até no final da Taça Hugo dos Santos. A equipa venceu e falou até
de poder, até quase com um recado à direção, a certo modo, de dizer que a equipa, se nós fizermos isto com o que nós temos, não é? Podemos fazer se calhar com maior investimento, ter se calhar o respeito dado ao basquetebol que a equipa, a direção dá a outras modalidades, como no caso do hóquei em patins, por exemplo. E a equipa do basquetebol realmente deu mais um título. É verdade que perde aqui dois jogadores, três jogadores importantes. Falamos do próprio Malik Morgan para o Sporting, falamos do João Fernandes também para o Sporting, ele também regressa ao Sporting, e o Luís Cardoso, como é óbvio. É verdade que vai buscar o Zé Barbosa. Se calhar não vai buscar um jogador para substituir o João Fernandes no seu papel, será muito mais, se calhar, um jogador como o AC Matthews, mas é uma equipa que mantém também essa consistência, essa experiência, e acho que tem tudo para lutar um, por lugares diferentes, quiçá ver quer Oliveirense, quer Ovarense a lutar pelo um top 3 na fase regular. Não me surpreenderia nada. Sim, particularmente teremos a questão de ter não só o Benfica, mas depois também o Futebol do Porto aqui com competições europeias aqui pelo meio, depois aquela, E o digamos assim, Sporting aquele também. E o cansaço, e o Sporting Sporting também. também, exatamente, e o Sporting também, portanto, poderão também aqui explorar muito este cansaço, digamos assim, não só o Oliveirense, mas também, não só o Oliveirense, mas também o Oliveirense, como também já tínhamos aqui falado. E também tem o Jordan Cyber, também tem um jogador com bastante experiência também no campeonato grego. É sempre curioso frisar sempre que quando nós estamos em experiência de campeonatos internacionais, aqui no caso do Oliveirense temos muitos jogadores com muita experiência em campeonatos bastante competitivos. Temos aqui o caso do Issy Matthews, que jogou em Espanha, que jogou também na Grécia, não, na Inglaterra, também no campeonato macedónio, na Chequia, na Islândia. Portanto, claramente aqui com muita tarimba e também vamos tentar aqui perceber também de forma que os jogadores também conseguem se encaixar e adaptar também adaptar à realidade portuguesa, ao menos exceptuando aqui o Issy Matthews, porque também já conhece aqui os cantos à casa, digamos assim. Muito bem, olha, olhando aqui, já tínhamos comentado na questão do Malik Morgan, foi para o Sporting, também olhando aqui para esta equipa de Alvalade, como já tínhamos comentado em off, uma equipa que mudou o seu lote de estrangeiros por completo, não ficou nenhum estrangeiro de uma temporada para a outra. Já falaste também na questão do João Fernandes, que regressa a Alvalade, quando também aqui com a entrada do Francisco Amarante, que volta a Portugal depois de ter dado ali umas épocas em Espanha, obviamente ele também saiu do Foco do Porto e veio então aqui depois para o Sporting. José, olhando aqui também para este plantel, obviamente sempre muita expectativa por ser de uma equipa como o Sporting, que é sempre candidato a vencer um bocado crónico ao título. O que é que também tens aqui a comentar relativamente a esta, não só ao mercado, mas também a toda esta mudança, porque foi aqui um mercado com bastantes mudanças, particularmente na questão do lote dos estrangeiros, porque não sobrou nenhum. É verdade, uma mudança total na equipa do Sporting. Falou-se muito o ano passado, o próprio Luís Magalhães disse que era um ano zero para este projeto do Sporting. E este parece um ano 0.5. Não que seja um ano 0. No sentido da equipa poder não lutar por títulos, mas porque é uma equipa completamente remodelada. É verdade que mantém Diogo Ventura, mantém André Cruz, mas de resto é uma equipa completamente mudada do avesso, digamos assim. Tem diversos jogadores que contrataram ao mercado nacional. Falamos do Malik Ardanês, que jogou no Galomar, o Robbie Robinson, que jogou na equipa do Galitos, o Malik Morgan, que jogou no Oliveirense. E aqui muito interessante, e estou muito curioso, e é uma das minhas apostas para a luta do prémio MVP. Eu estou muito interessado em ver como é que o Brandon Jones vai jogar nesta equipa do Sporting. Falamos do Brandon Jones, e tinhas falado há pouco de jogadores com experiência da, de liga, de ligas internacionais. É verdade que ele só tem um ano de basquetebol europeu, o Brandon Jones, ao serviço do Lea na Suécia, e ele foi MVP da Liga Sueca, o Brandon Jones. Falamos de um jogador que passou por VCU na Universidade e jogou na Universidade de Michigan. Falamos de um jogador que tem também esse traquejo. Michigan, uma das universidades mais reconhecidas também da NCAA, com mais história também no basquetebol universitário norte-americano. A acrescentar a isso
O regresso de Francisco Amarante, depois de épocas a jogar no basquetebol espanhol, é também um regresso, depois de ter feito também um bom Eurobasket, mais um internacional português de regresso ao basquetebol português, é sempre ótimo também de ver. O regresso também do João Fernandes, o próprio Malik Bowman, que esteve emprestado, vem também de regresso à equipa do Sporting. Rui Palhares, campeão também sub-20 por Portugal, que tem também esta oportunidade também de jogar no Sporting. Ele jogou no Galitos o ano passado, também teve diversas épocas a jogar na Pro Liga, quer no Galitos, quer também na equipa no Barreirense, quer também na equipa do Belenenses. E não sei se chegaste também a mencionar, se mencionaste, peço desculpa que eu estava aqui distraído. Também o Miguel Correia, também mais um jogador também do Exatamente, sim, mercado sim. nacional, que Sim, veio do sim. Galito exatamente para o Sporting, sim. Para o Sporting, é verdade, é verdade. Miguel Correia, também mais um campeão europeu, também, curiosamente. Portanto, tem aqui logo os dois, o Rui Palhares e Miguel Correia também. Portanto, aqui esta curiosidade, juntamente até com o próprio, com outros jogadores aqui da olhando. É um plantel que completamente diferente. Acho que o regresso do João Fernandes é também importantíssimo para o Balneário. É mais um jogador que o Luís Magalhães também conhece muito bem. Hum, não vou dizer que é uma equipa que é uma incógnita, acho que todos nós conhecemos e reconhecemos a qualidade desta equipa do Sporting, e acho que pode fazer, aliás, e nos jogos que fez esta época, é verdade, contra o Imortal, ganhou com facilidade por 2 vezes, também ganhou num jogo muito mais equilibrado com a equipa do que é Luz, mas acho que é um conjunto que tem qualidade, obviamente, e parece-me que tem um plantel mais consistente do da época passada, e portanto poderá ter uma época diferente daquela que foi a época 2024-25. Sim, vamos ver o que é que este Sporting também aqui consegue fazer. Parece-me um plantel, como disseste, mais compacto, digamos assim. Parece-me que vai haver assim um bocadinho mais de qualidade, um bocadinho ao longo de todas as posições. Mas aqui também tem que tentar E de perceber haver como. essa ressalva de serem jogadores jovens, mas quer Bowman, quer Ardanez, quer Robbie Robinson, jogadores que já conhecem o basquetebol português e tiveram em bom plano nas suas equipas. O Malik Bowman, ainda muito jovem, lembramos, um jogador que não passou pela NCAA, o jogador também já está em Portugal há 3 anos. O Malik Morgan também esteve em excelente nível na Oliveira. Portanto, falamos aqui de 4 jogadores dos 6 estrangeiros que estiveram o ano passado, por exemplo, a jogar na Liga Betclic masculina. Portanto, isto diz muito também dessa contratar também esses jogadores mais jovens, não o Malik Morgan neste caso, mas jogadores mais jovens, mas que têm também este traquejo de Liga Betclic e que mostraram qualidade também nas suas respectivas equipas. E também parece-me por uma questão também, a época passada a nível do lote estrangeiro do Sporting, não correu necessariamente bem, também muito porque eram jogadores que não tinham, ou melhor, se calhar em termos de adaptação, não se conseguiram adaptar da melhor forma à realidade portuguesa e ao campeonato português. E acho que essa mudança de estratégia de abordagem ao mercado na questão do lote estrangeiro veio muito por aí, de ok, se calhar vamos buscar estrangeiros que não têm experiência no campeonato português, mas vamos olhar também aqui um bocadinho para o mercado interno, olhar para quem é que se destacou do lote estrangeiros e vamos estar aqui a atacar jogadores que nós sabemos que terão um impacto imediato na equipa, como é o caso também como tu já falaste, do Malik Morgan. Mas parece-me que foi um bocadinho por aí. Eles não digo que aprenderam, acho que se aprenderam a lição de certa forma, embora isto pode acontecer com qualquer equipa, não é nenhuma equipa que está imune a que isto possa acontecer, mas parece-me claramente uma mudança de estratégia, não só no lote estrangeiro, mas também no lote de jogadores portugueses, porque também temos aqui muitos jogadores portugueses que realizaram boas temporadas em Portugal, na Liga Betclic masculina, e que deram aqui um salto bastante merecido para este patamar, prontamente superior aqui no caso de jogar por uma equipa como o Sporting Clube Portugal. José, passando aqui rapidamente, não queria também estar aqui a despachar nem pouco mais ou menos. Também passando aqui para a equipa do Foco do Porto, a equipa que obviamente foi a finalista vencida da Liga Betclic masculina na época passada. Já mencionaste a questão de terem encontrado o MVP, o Jalen Davis do Imortal, para um posto de 26 anos norte-americano, mas também olhando aqui para esta equipa, obviamente que tem aqui um reforço sonante em termos de nome, que é o Axel Tupan, que não tem tido um início de época bastante promissor, pelo menos aqui nestes jogos de contexto europeu, no caso de jogos de qualificação para a BSL, que o Futebol Clube do Porto infelizmente acabou por ficar de fora, mas baixou aqui o patamar um, para a FIBA Acabou, parece que também tem aqui um plantel bastante interessante para atacar, quem sabe, essa competição.
Mas também, olhando aqui, já sabíamos que o Max Leis também se iria embora, Tony Douglas também estava também de saída. Um, Olhando aqui para este plantel, parece-me claramente que não é dizer o momento de agarrarem as chaves do reinado ao Wes Washburn, mas parece-me que será um jogador que terá aqui um papel cada vez mais importante nesta equipa em comparação com a época anterior, muito devido também a quem era a concorrência do ano passado, como é por mais que óbvio. Também tem aqui o Jalen Riley, que também é um jogador um bocadinho. Eu não digo que é tipo um cat barber, não é isso, mas parece-me que é um jogador muito irreverente e que tem a sua maneira de jogar e que isso em alguns jogos poderá ser um sucesso, em outros jogos poderá ser um insucesso para a equipa do Foco do Porto e também para ele, mas também é um jogador com muita experiência. E depois também, obviamente, também o lote de português também com o grande regresso do Vlad Voigt, também regressa a Portugal. Também teremos aqui, é curioso termos os dois rapazes que saíram do Foco do Porto para irem para a Espanha, o Amarante e o Voigt, regressam este ano a Portugal, obviamente por equipas de eventos, como é óbvio. Mas olhando aqui também para esta equipa, José, que é tendo aqui para comentar sobre as movimentações do Futebol do Porto, parece-me que é uma equipa mais completa, digamos assim, pensando que seria impossível ser mais completa do que o ano passado, mas parece-me ser aqui uma equipa que se conseguiu complementar aqui bem, apesar das saídas bastante importantes que tiveram. É uma equipa de difícil análise, Gonçalo, devo-te dizer, porque é um conjunto, mencionaste a questão de ser uma equipa completa, eu concordo na questão da profundidade, acho que é uma equipa que tem aqui várias opções para muitas posições. Falamos do Washburn, Riley, depois o próprio Omlid, Voigt, Tupan, Javian Davis, Miguel Queiroz, Gonçalo Delgado, Marco Filipovici. Realmente é verdade, tem aqui muitas opções e 10, 11 jogadores pode jogar à vontade nesta equipa do Futebol do Porto. Agora, é uma equipa que talvez não tenha aquele jogador referência que podia ter noutras ocasiões. O Wes Washburn é um jogador com muita qualidade. Aliás, falamos desta pré-época e já dos jogos de qualificação, e para mim houve dois destaques na equipa do Porto: Jonathan Dunn e Javian Davis. Javian Davis veio do Imortal e parece que pegou aqui, já destaca na equipa do Porto, e poderá ser um péssimo, mesmo importantíssima para Fernando Sá. Agora, acho que poderá ser mais difícil para a equipa do Porto ter a consistência das últimas duas épocas. Claramente uma equipa que continua a ter um excelente plantel, um plantel que vai lutar pelo título, com toda a certeza, uh, mas poderá ter mais dificuldades na fase regular. E é uma equipa que já, noutras épocas, perdia às vezes um ou dois jogos que pouca gente podia não estar a contar, e com outros plantéis também que estão a festejar de forma diferente daquilo que foi a época passada. Não me chocaria de vermos aqui mais uma ou outra surpresa para a equipa do Futebol Clube do Porto, que também conta, cá está, com essa participação em competições europeias. Veremos se este plantel vai se manter intacto até ao fim. Falamos de uma equipa, o Futebol Clube do Porto, que, olhando para o seu plantel, conta com os 6 atletas estrangeiros, sendo que 2 têm passaporte europeu, o Axel Tupan e também o Mirko Filipovic, o Marco Filipovic, aliás. Veremos até que ponto é que estes 6 jogadores vão permanecer a época toda, chamando no que toca aqui ao lote de jogadores europeus. É verdade que o Axel Tupan vem com essa cena, campeão pelos Milwaukee Bucks, obviamente, mas para já não tem sido um início de época brilhante do Axel Tupan. Aliás, a própria pré-época do Porto é verdade, com adversários de grande calibre, equipas espanholas, depois jogar na BCL em que a equipa conseguiu ganhar um jogo, é verdade, mas veremos até que ponto é que a equipa do Porto vai depender muito também destes jogos, destes rasgos de inspiração de jogadores como o Riley, o próprio Washburn. Acima de tudo, acho que o regresso do Voigt é de salutar mais uma vez para a nossa liga. E para o Porto, esta época, o sucesso do Porto, para mim, também está muito focado na saúde de diversos jogadores. Tanner Omlid e o próprio Gonçalo Delgado. O Gonçalo Delgado, que não tem tido, se calhar, os minutos que se contava quando veio do Póvoa para aqui o Futebol Clube do Porto. Veremos se este ano tem mais minutos, né, no conjunto do Porto. E o Omlid, que é um jogador que já conhecemos, um autêntico canivete suíço, e que
e somente nos jogos em que o Porto mais precisará de Tendon Lead, podemos dizer nos jogos grandes, nos jogos mais importantes, Tendon Lead, para mim, estando no seu melhor, o Porto pode vencer qualquer encontro. Não tendo Omlide no seu melhor, defensivamente e ofensivamente, um, torna um jogo mais difícil para a equipa do Porto, que irá contar muito mais com jogadores como Dan, Washpon e o próprio Davis para ter ali referências. Claro que Miguel Queiroz é o jogador que é e fez um Eurobasket de excelência. O nosso capitão, capitão da seleção nacional, e tem aqui mais um ano também de excelência no basquetebol português. É o Futebol Clube do Porto, é claramente uma equipa que vai lutar por títulos, quer alcançar um título que já foge há muito tempo na Liga Betclic masculina. Um, no papel, se calhar, podia ter plantéis mais fortes ao ano passado, há 2 anos. Tem uma profundidade diferente este ano, mas isso às vezes não quer dizer nada. E, portanto, temos uma equipa que vai lutar e vai claramente estar na luta pelo título, mas falta falar de uma equipa, essa equipa, por ter vencido 4 anos consecutivos e olhando também para o plantel, para a equipa técnica, para tudo, eh, mesmo que conte com algumas alterações, continua a partir com favoritismo para esta época. Sim, e também, perdão, também só tocando na questão do Porto, também estavas a comentar. Nós, na semana passada, ou há 2 semanas, tínhamos gravado um episódio com eu, o Cirilo e o Pinto, que é um adepto do Foco do Porto, que foi ver o jogo da BCL, se eu não estou aqui enganado, um jogo em casa. E eu próprio tinha comentado que o Axel Tupan, claramente, não só para o investimento, mas também para a expectativa criada a um jogador como o extremo francês, tem 3 anos. Claramente esperava-se muito e aquilo que ele está a mostrar não está a ser nem de perto nem de longe aquilo que se esperava, digamos assim, por parte dele. E também na questão do Miguel Queiroz, como comentaste, que é o nosso capitão, não só do Futebol Clube do Porto, mas também da nossa seleção, mas também, era o que ele estava a comentar, já se começa a notar que para jogos de uma outra tarimba, o Miguel já é um jogador mais específico para certos momentos do jogo e não necessariamente para minutos de jogo de forma tão continuada, digamos assim. Obviamente também a idade, pronto, apanha-nos a todos, como é óbvio, isto também calha a todos, como é normal. Um, mas é como tu comentaste, parece-me que tentar aqui também perceber quem é que irá assumir, como tu falaste, este, este papel, este papel, como tu, assim é que é, do, de principal marcador de pontos, digamos assim, porque o legado deixado por Max Landis, por Tony Douglas, por outros jogadores, é claramente um legado bastante forte, mas vamos ver como é que o Porto também se consegue comportar. Também terá aqui também a FIBA Europe Cup, que me parece que tem aqui um grupo também interessante. Também será que consiga passar também para a próxima fase. Vamos ver. Também está aqui a perceber também de que forma é que o Porto também se consegue aqui demonstrar. Mas pronto, também estão aqui a meio destas primeiras jornadas, também estão aqui um jogo para a FIBA Europe Cup contra o Antwerp Giants em casa, e também está aqui também perceber de que forma é que irão também conseguir, jogo após jogo, também evoluir na sua forma de se apresentar. Passando aqui para o Benfica, obviamente o campeão em título, o tetra campeão, assim é que é. Obviamente que esta semana tiveram aqui uma novidade, obviamente que foi a renovação do Aaron Broussard, não só por mais um ano, mas por mais anos, fica até 2027 com o vínculo ligado ao Benfica. Também olhando aqui para o plantel, obviamente aqui o trader Eshel foi claramente aqui uma saída de peso, também já se sabia que poderia acontecer. Também foram aqui buscar jogadores com alguma experiência noutros campeonatos, como é o caso do General Crandall, também que jogou o ano passado no campeonato alemão e no principal escalão do campeonato alemão. Também aqui o Kobe McEwen, também que é um jogador com alguma experiência. Creio que também teve aqui alguma experiência a nível da G-League, se não estou bem enganado, na NBA, na G-League dos Utah Jazz, sim, se não estou em erro. Parece-me que, e também antes de passar para ti, José, parece-me claramente que tem de ser o ano da afirmação do Eduardo Francisco enquanto jogador de rotação, ou quem sabe até mesmo titular nesta equipa do Benfica, porque olhando para o lote de jogadores de extremos do Benfica, parece-me claramente abriu-se aqui ainda mais espaço para o Eduardo poder ter aqui um espaço de afirmação
nesta equipa do Benfica. E depois, olhando para os postos, foram buscar o Alexander Zila, que esteve a representar a Polónia no Eurobasket. Temos aqui o Yusuf, que, para quem não está recordado, partiu a louça toda no Lusitânia, quando o Lusitânia andava na principal escola do basquetebol português. E se não foi MVP, andou claramente nas cogitações para MVP nessa época, que ele tinha claramente jogado muito bem pelo Lusitânia. Mas, José, passando também para ti, parece-me claramente uma equipa que, obviamente, que é um facto, perde aqui jogadores importantes, claramente com o trade Drexel à cabeça, digamos assim. Mas, olhando para esta equipa, continua a ter a qualidade do costume. Tem aqui jogadores. É curioso que o Drexel veio do campeonato alemão e saiu, e entrou um jogador que veio do campeonato alemão para a equipa do Benfica. Portanto, não digo que há aqui um padrão, mas é assim uma coisa algo perto disso. Mas, passando para ti, o que é que tens também a comentar acerca desta equipa do Benfica? Sim, sem dúvida. É uma equipa que tem essa tremenda continuidade. A verdade, mais uma vez, tem perdido sempre uma peça ou outra, né, ano para ano, mas aquilo também que é de mais importante na equipa, jogadores como Broussard, como Ben Romdan, mantém-se. Betinho, aos 40 anos, ainda continua a um excelente nível. Diogo Gameiro também vem de um excelente Eurobasket. Falaste há pouco do Gino Crandall, parece-me um excelente reforço. O próprio Alexander Djeva, internacional polaco, também esteve no Eurobasket. Yusuf também esteve a um excelente nível já no basquetebol português e podia ter sido até MVP a serviço do Lusitânia. É uma equipa realmente muito completa. Só para aqui um facto curioso, o Kobe McEwen, que teve uma carreira muito, um, muito interessante a nível de NCAA, ele que passou por três universidades. Falamos da Universidade de Marquette, em que passou, por exemplo, jogadores como Dwayne Wade, o Weber State, em que passaram jogadores como Damian Lillard, mas começou a sua carreira universitária a jogar em Utah State. Ele que foi colega de equipa durante 2 anos do Diogo Brito, não do Nemiasqueta, que ele depois saiu em 2018, mas foi colega do Diogo Brito, internacional português, e nessa última época, 17-18, foi o segundo melhor marcador da equipa, atrás de Sam Merrill. Sam Merrill, atual jogador dos Cleveland Cavaliers, um excelente atirador, que também jogou aumento com o Nemias e com o Diogo Brito na Universidade de Utah State. E portanto aqui vê-se também esta leca do Kobe McEwen, que depois também jogou, se não estou em erro, na equipa dos Raptors da G-League, penso que será isso, se não estou em erro, e depois já jogou no basquetebol chinês, jogou no Ionava na época passada, e parece-me realmente um jogador muito, muito interessante e que pode aqui ser um marcador de pontos, ter tipo uma máquina a marcar pontos para esta equipa do Benfica, tendo depois um jogador como o Gino Crandall, diferente, mas também com um bom lançamento. É um conjunto que pode não ter talvez um poste dominante como teve noutros anos, como o facto do Terrell Carter, tem um jogador muito físico como o Yusuf, mas diferente obviamente do Terrell Carter, mas é uma equipa que mantém essa consistência, parte, na minha opinião, com o favoritismo para esta Liga Betclic masculina, sabendo sempre que houve também crescimento de grandes equipas deste campeonato, mas para quem vence o campeonato 4 anos consecutivos da forma que venceram, mesmo sendo a equipa que por vezes não fica em primeiro na fase regular, não se apresenta da melhor forma, mas quando chega aos playoffs habitualmente está no seu melhor, é difícil apostar contra a equipa que vai procurar o seu campeonato, 5 títulos consecutivos para a equipa do Benfica. Veremos se tal vai acontecer, mas estamos todos ansiosos para que venha o fim de semana, porque temos aí uma época 25-26 realmente ainda com muitas incertezas, e a primeira jornada não nos vai dizer tudo, não nos vai dizer quase nada, mas vai deixar já ali uma pequena impressão destas equipas de vermos. O Porto, é verdade que já fez jogos competitivos, jogos sem ser jogos de preparação. A Supertaça foi adiada para dezembro devido a este calendário europeu da equipa do Futebol Clube do Porto, portanto temos mesmo esta primeira jornada como aquela jornada que vamos ver realmente esses primeiros encontros a doer, digamos assim, e numa liga a 22 jogos, este primeiro jogo é verdade que pode não significar nada, digamos assim, num contexto imediato, mas depois olhando para o final da tabela classificativa, pode contar muito, muito mesmo para possíveis chegadas aos playoffs ou até manutenção e descida de divisão. Muito bem.
E é com esta nota de grande ansiedade, digamos assim, uma ansiedade boa para este início de Liga de Masculina 25-26. Vamos aqui então terminar este episódio. Obrigado a todos aqueles que nos estiveram também aqui a ouvir ou a ver, tanto seja no YouTube como nas plataformas de podcast. Também aqui um abraço ao José. José, se também rapidamente para ti, não sei se terão aqui temos aqui alguma coisinha do triplo do canto, neste, não só da antevisão, mas também olha também aqui da análise, não só ao campeonato masculino, mas também ao campeonato feminino. Força, que tens aqui Sim, sim, para ainda fazer. temos feito agora também todas as quartas, todas as quartas-feiras, por volta das 2 horas, das 14, gravamos sempre o nosso episódio, em direto no YouTube e na Twitch do Borracha Laranja. O episódio da semana passada foi sobre a Liga Betclic masculina, juntamente com o Samuel Santos. Teremos amanhã também, esta quarta-feira, pelas 14 horas também em direto na YouTube e Twitch, mas podem sempre ouvir depois também nas plataformas como Spotify, iTunes, etc. É a antevisão da Liga Betclic feminina, também com o BCR Nacional em destaque, com a companhia sempre do Zé Andrade e desta vez com o Guilherme Matos também fazendo companhia, com o triplo do canto. Tentamos falar do melhor do basquetebol português todas as semanas, e claro, fazer também o plug à IFBB TV. Não custa nada, para quem quer acompanhar o basquetebol português, criar uma conta, tem acesso a todos os jogos das ligas Betclic masculina e feminina, e no meu caso pessoal estarei juntamente com o Francisco no Futebol Clube do Porto, Vasco da Gama, pelas 17 horas na FBTV, se quiserem também escutar esta belíssima voz nessa narração. Mas realmente ansioso para começar. É daquelas coisas que uma pessoa está ali 2 meses, 3 meses sem fazer uma narração, a pessoa até fica ali, epá, é como andar de bicicleta, é verdade, depois, passado um bocadinho, depois apanha-se logo o jeito, mas quer-se é começar realmente, e é a mesma coisa como um jogador, como uma equipa técnica. É verdade que fazemos as preparações, preparamos os jogos e o que seja, mas quando realmente começa, aí é que as coisas, é que se dá o primeiro passo, e a partir daí as coisas até parecem mais fáceis. Sai aquela ansiedade, aquele peso de não começar, e quando começa, a partir daí é sempre a dar-lhe até ao fim. E também porque também é tal questão, não? É curioso porque nós temos sempre de falar de epá, estamos cansados de ver basquete porque temos Eurobasket e tudo mais, mas não. Este Eurobasket, quanto muito, criou ainda mais aquela ansiedade boa de queremos ver É verdade. alguns destes jogadores a querer desenvolver-se, a querer jogar ainda mais. Mas é lá questão, nunca nos cansamos de ver basquete, não é por aí. Mas pronto, mas enfim, vamos então aqui dar por terminado este episódio. Obrigado também aqui a todos, para os técnicos já sabem, sigam as redes sociais, Instagram e também no X e no Thread, e também ouvirem-nos também, não só no YouTube, mas também no Spotify, Apple Podcasts, as tantas plataformas de podcast que vocês já conhecem. E é isso. Um grande abraço a todos, fiquem bem. Não se esqueçam, este fim de semana começamos aqui mais uma época 25-26 da nossa Liga Masculina. Um grande abraço e fiquem bem.